Homens atacam uma senhora sem saber que seu cachorro é policial e o que aconteceu a seguir deixou todos com pressa. Isabel Martinez, uma mulher de 72 anos, viveu uma vida solitária em uma casa modesta mas bem cuidada. Desde o amanhecer ela seguiu uma rotina tranquila, quase silenciosa. Ela regou as plantas em seu jardim, ajustou os móveis e passou longos momentos contemplando fotos emolduradas que decorou sua sala de estar. A mais significativa foi uma fotografia de sua filha Mariana, tirada anos atrás, quando ambos ainda compartilhavam um relacionamento próximo. Isabel suspirava profundamente cada vez que olhava para aquela imagem, lembrando-se das vezes em que tentava se reconciliar com Mariana após o divórcio com o marido. No entanto, todas as tentativas foram em vão. A solidão de Isabel se refletiu não apenas em sua casa mas também em sua casa. Os pequenos rituais que ela realizava para preencher as lacunas de seu dia: tricotar na frente da janela, parar e observar os vizinhos de longe, embora ele estivesse grato pela calma de seu bairro nas profundezas. Ele desejou que sua casa estivesse cheia de vida e risos novamente. Uma tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade para fazer compras, ele ouviu uma conversa que chamou de sua. Dois policiais conversavam perto de um caminhão com o logotipo da unidade canina. Um deles mencionou que este cachorro não pode mais continuar trabalhando. É uma pena, mas ele é velho para permanecer em serviço. Intrigada, Elizabeth se aproximou apesar de sua timidez e ele perguntou: com licença, o que vai acontecer com o cachorro? O policial, um jovem com uma voz gentil, explicou que o cão chamado Zeus era um Doberman treinado que serviu na unidade por anos, mas agora estava sendo removido devido à sua idade. No entanto, o oficial acrescentou que ele estava disponível para adoção se alguém quisesse oferecer-lhe um lar. Elizabeth ficou em silêncio por um momento, um pouco em sua voz. Seu interior a fez se conectar com Zeus. Ela se sentiu refletida nele, um ser considerado velho e descartado pela sociedade, mas com muito mais para dar. Eu quero adotá-lo, ele finalmente disse, surpreendendo até os policiais. A polícia explicou a ele os cuidados necessários para um cão como Zeus e as características de seu treinamento. Isabel, embora um pouco insecure, decidiu que o levaria para casa no mesmo dia quando o viu sair do Zeus era um cão imponente e musculoso com um casaco, manchas pretas e marrons brilhantes nas pernas e no rosto. Seus olhos transmitiam sabedoria e disciplina, mas também um certo cansaço, como se entendesse que seu tempo como Glória havia sido deixado para trás. No caminho para casa, Isabel começou a falar com ele, tentando aliviar o que ele sentia. Bem, Zeus parece ser agora. Nós dois somos parceiros, estamos começando algo novo, não? Zeus olhou para ela brevemente antes de se acomodar no banco de trás do carro. Embora Isabel estivesse nervosa por ter um animal assim grande e forte em sua casa, ele também sentiu uma estranha calma, como se algo em sua vida estivesse finalmente em casa. Isabel mostrou a Zeus seu novo espaço, embora ele inspecionou tudo cuidadosamente. Seu treinamento era perceptível, ele obedecia a ordens básicas e se comportava de uma maneira que era calma. Isabel, no entanto, não pôde deixar de se sentir intimidada por seu tamanho. Naquela noite, enquanto o observava descansar em um canto da sala, Isabel se perguntou se ele havia tomado a decisão certa. Eu poderia lidar com um cachorro como Zeus? Seria capaz de dar a ele o que ele queria? Necessário, mas ao mesmo tempo uma garotinha de esperança começou a crescer em seu coração. Talvez este novo companheiro possa ser a resposta para sua solidão. Enquanto Isabel observa Zeus dormindo pela primeira vez em sua casa, ela pensa na responsabilidade que assumiu e pergunte se ela está pronta para essa mudança. Na primeira manhã em casa com Zeus trouxe um ar de novidade e desafio para Isabel. Desde cedo ela se levantou com o som das patas do Doberman correndo pela sala. Zeus não era um cachorro. Qualquer que fosse sua postura majestosa e disciplina fossem evidentes em cada movimento. No entanto, Isabel, acostumada a anos de solidão, ela se sentia insegura sobre como lidar com isso. Com uma xícara de café na mão, o observava enquanto explorava todos os cantos da casa. Zeus parecia interessado em cada um detalhe: os móveis antigos, o bordado das cortinas e, acima de tudo, o porta dos fundos que dava para o jardim. Isabel, com um sorriso tímido, disse: isso é também sua casa agora, Zeus. O cachorro virou a cabeça quando ouviu o nome dela, e se aproximou dela. Embora ela tamanho intimidado, Isabel percebeu algo em seu olhar, uma mistura de força e calor que lhe transmitia confiança.
Durante os primeiros dias Elizabeth e Zeus começaram a se adaptar um ao outro. Ela, acostumada à rotina metódica de sua vida solitária, foi surpreendida por os pequenos gestos do cachorro. Uma tarde, enquanto tricotava em sua poltrona favorita, Zeus apareceu com um de seus chinelos na boca. Zeus exclamou, tentando soar firme, embora não conseguisse conter o riso. Também houve momentos de surpresa na primeira noite em que Elizabeth preparou uma cama e improvisou para ele em um canto da sala, mas Zeus insistiu em segui-la até o quarto. Quando tentou subir em sua cama, Isabel o parou com uma carícia suave. Não, aqui não. Zeus, esta é a minha cama. O Doberman olhou para ela por alguns segundos antes de deitar-se ao lado dela, como se entendesse que ela também precisava de companhia. Enquanto a relação entre Elizabeth e Zeus ficaram mais fortes, as memórias do passado de Elizabeth começaram a crescer. Reaparecem uma tarde enquanto caminhavam no jardim que Isabel parou ao lado de uma roseira que ele havia plantado anos atrás. Olhou para as flores melancolicamente e se lembrou os dias em que sua filha Mariana corria pelo mesmo jardim com risadas inocentes. Em um momento de introspecção, Elizabeth sentou-se em um banco e acariciou a cabeça de Zeus. Você sabe, Zeus disse, como se o cachorro pudesse entender. Sua Mariana costumava amar isso. Jardim costumava dizer que era o nosso pequeno paraíso. O tom de sua voz era. Fiquei mais melancólico à medida que continuava, mas as coisas mudam às vezes. Pergunto se fui eu quem arruinou todo. O divórcio com o marido dela tinha sido uma das fases mais dolorosas de sua vida. Embora ela tenha tentado proteger Mariana do impacto emocional da relação entre mãe e filha, ela nunca mais foi a mesma. Mariana culpou Isabel pela separação e anos de estranhamento deixaram uma ferida profunda em ambos. Com Zeus em casa, Elizabeth começou a sentindo algo que eu não tinha experimentado em anos. O Doberman não só o acompanhou em seus passeios pelo bairro, mas também parecia estar sempre alerta. Uma noite, enquanto Isabel se preparava na cozinha, Zeus começou a rosnar baixinho olhando pela janela. Isabel se aproximou, mas não viu nada fora da calma comum. Zeus, não há nada, disse ele, e embora sua voz refletisse uma certa inquietação, esses pequenos episódios começaram a se tornar mais frequentes. Zeus patrulhava a casa enquanto se você ainda estivesse de plantão, verificando todas as portas e janelas antes de dormir. Embora Isabel não entendesse completamente seu comportamento, ela começou a confiar em seu instinto. Uma manhã, Isabel decidiu para levar Zeus ao Central Park, um lugar que ele não visitava há anos. O parque estava cheio de vida, crianças brincando, corredores de corrida e idosos conversando nos bancos. Que Zeus andava ao lado de Isabel com passo firme, chamando a atenção por sua presença imponente por toda parte. Parecia calmo até que Zeus começou a parar repetidamente, olhando para um grupo de arbustos perto da trilha. Seu corpo ficou tenso e suas orelhas foram levantadas, mostrando um alerta imediato. O que está acontecendo? Zeus perguntou a Isabel, tentando acalmá-lo enquanto puxava suavemente a coleira. Zeus soltou um latido baixo, mas abeto, mantendo os olhos fixos nos arbustos. Isabel, embora um pouco nervosa, ela não viu nada de estranho, e tentou continuar o passeio. No entanto, o comportamento do dog não mudou naquele momento. Uma sombra entre os arbustos que capturou a atenção de Isabel desapareceu brevemente antes que ela pudesse identificar o que estava intrigado com o cortar o passeio e voltar para casa, sem saber que esse incidente marcaria o início de algo muito maior do que. De volta para casa, Isabel percebe que Zeus continua a se comportar estranhamente, patrulhando o jardim com maior. Muitas vezes a atmosfera na casa de Elizabeth começou a mudar. Zeus, com seu o estado de alerta constante, parecia notar algo que ela não conseguia perceber Durante o dia ele patrulhava a casa com passos firmes, parando ocasionalmente em frente às janelas para observar o lá fora. À noite, seu rosnado baixo, quase inaudível, ecoava no silêncio. Isabel tentou minimizar sua importância, atribuindo a adaptação do Doberman ao seu novo. No entanto, uma sensação de desconforto começou a se instalar em sua mente. O que é que você vê? Zeus perguntou uma noite enquanto estava imóvel em frente à porta dos fundos, olhando para o Zeus do jardim escuro. Respondeu apenas com um leve movimento de suas orelhas, como se até um som fosse suficiente para confirmar suas suspeitas. Isabel decidiu fechar as cortinas e foi para a cama, embora o sono demorasse muito para alcançá-la. Longe de lá, em
Uma casa abandonada nos arredores da cidade. Dois homens estavam discutindo seus planos. Carlos Rivera, um ladrão experiente, olhou por uma janela quebrada, enquanto conversava com seu companheiro Javier Torres. A casa é perfeita, disse Carlos, apontando para uma fotografia da casa de Isabel, que ele havia tirado no Central Park. A seguiu por dias observando sua rotina calma e previsível. Você tem certeza que o cão é? Eu vi. Grande. Javier respondeu com um tom de dúvida na voz. É velho, não será um problema, Carlos disse rindo enquanto verificava seu equipamento. O plano era simples. Entrando pela porta dos fundos durante a noite, pegando o que podiam e desaparecendo antes que alguém percebesse. Para eles, Isabel não era nada mais do que uma velha solitária incapaz de. Enquanto isso, Isabel continuou a lutar com sua própria solidão. Naquela tarde, sentada em sua poltrona favorita com uma xícara de chá, ela decidiu mais uma vez tentar ligar para Mariana. Discou o número lentamente, seu coração batendo forte. Quando o telefone tocou. Bola, você ligou para Mariana, deixe sua mensagem após o tom, respondeu a gravação. Isabel suspirou e colocou o telefone de lado. Ela não sabia se sua filha. Eu deliberadamente ignorei suas ligações ou se eu estava muito ocupado, mas todas as tentativas fracassadas a fizeram se sentir mais distante de seus eus, que estava deitado perto de seus pés. Levantou a cabeça, ouvindo seu suspiro. Você conhece Zeus? Às vezes eu sinto isso. Eu deveria desistir, talvez ela nunca me perdoe. O cachorro veio e descansou a cabeça. As pernas de Isabel, como se ela pudesse perceber sua tristeza. Isabel o acariciou gentilmente atrás das orelhas, encontrando conforto em sua companhia na casa abandonada. Carlos e Javier finaliza os detalhes que inseriremos amanhã à noite. Certifique-se de que tudo está pronto, Carlos ordenou enquanto verificava uma lanterna e um pequeno saco para carregar os objetos roubados. Javier acenou com a cabeça, embora ainda estivesse. Ele parecia um pouco inquieto. Havia algo naquele cachorro que ele não podia ignorar. Decidiu não mencionar suas dúvidas novamente naquela noite. Zeus estava mais inquieto que enquanto Isabel preparava o jantar. Ele não se moveu do grunhindo pela porta dos fundos. Ocasionalmente, mesmo quando Isabel o chamava para deitar-se em seu lugar habitual, Zeus não respondeu. Zeus, vem aqui, não há nada. Calma, disse Isabel, mas seu tom refletia mais preocupação do que certeza. Ele finalmente decidiu inspecionar o jardim com uma lanterna. Embora não o tenha feito, não encontrei nada fora do comum. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Bloqueou tudo, portas e janelas, antes de ir para a cama, mas o rosnado baixo de Zeus continuou a dificultar o adormecimento. Carlos e Javier chegaram a um acordo final. Eles decidiram que a noite seguinte seria o momento perfeito para executar o plano. Carlos estava confiante de que tudo daria certo como planejado, mas Javier, embora não o mostrasse abertamente, não podia ignorar a imagem de Zeus no parque. Ele é apenas um cachorro velho, não se preocupe, Carlos repetiu como se estivesse tentando. Foi uma noite tranquila no bairro. Isabel tinha se retirado cedo para seu quarto depois de um dia exaustivo. Zeus, como sempre, manteve-se alerta, andando em círculos ao redor da casa. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Sua postura era rígida, suas orelhas estavam erguidas e seus passos eram lentos e furtivos, como se eles sentiram entrar na casa. Carlos, com um sorriso confiante, apontou para a porta dos fundos. É moleza, ninguém vai acordar, e aquele cachorro, se aparecer, não vai ser um problema. Javier, mais nervoso, ajustou as luvas e acenou com a cabeça silenciosamente e começou a arrombar a fechadura. Zeus, que estava patrulhando perto do kitchen, virou a cabeça para a porta dos fundos. Um rosnado saiu de sua garganta como um aviso para quem estava lá. A fechadura foi dada, e os ladrões eles entraram com passos cautelosos, confiantes na escuridão. Javier pegou uma lanterna e começou a inspecionar a sala enquanto Carlos procurava possíveis objetos de valor nos móveis. Eu lhe disse facilmente, Carlos sussurrou, abrindo uma gaveta cheia de fotografias e papéis antigos. Naquele momento, um som sutil chamou sua atenção. Alguns passos firmes ressoou do corredor que ligava a sala com as salas. Que Javier dirigiu a lanterna em direção ao som, e ali na escuridão dois olhos brilhantes apareceram em uma fileira por uma figura grande e musculosa. Zeus, com sua presença imponente, emergiu das sombras, deixando um rosnado profundo que encheu o silêncio da casa. É o cachorro, exclamou Javier, dando alguns passos para trás. Carlos, incrédulo, tentou manter a calma sozinho. É um cachorro velho, vamos lá, não pode fazer nada conosco. Zeus não esperou mais
depois com velocidade surpreendente para seu tamanho e idade ele saltou em direção a Carlos derrubando-o no chão. O ladrão deixou cair o que tinha em suas mãos enquanto lutava para sacudir o Doberman de suas costas, para as quais Zeus treinou situações de combate. Morderam seu braço imobilizado com precisão. Javier, paralisado pelo medo, procurou algo para se defender e encontrou uma lâmpada que jogou no cachorro Zeus. Ele soltou Carlos momentaneamente para se virar para Javier, que tentou correr para a porta dos fundos, mas Zeus, movendo-se com agilidade inesperada, o alcançou antes que ele pudesse escapar de derrubar também. O latido do cachorro ressoou por toda a casa, acordando Isabel. Isabel rapidamente se sentou em sua cama, alarmada com os ruídos, com o coração batendo forte. Ela pegou o telefone e saiu para o corredor. O que ela viu a deixou paralisada. Zeus estava em cima de Javier, segurando-o no chão, enquanto Carlos tentava se levantar segurando seu braço ferido. Zeus, cuidadoso. Isabel gritou, temendo pela segurança de seu parceiro apesar de seu medo. Isabel agiu rapidamente e discou o número da polícia, explicando o que estava acontecendo com uma voz trêmula. Enquanto isso, Zeus continuou seu trabalho, certificando-se de que nenhum dos ladrões poderia se mover. Está tudo bem, amigo, que a polícia está em caminho, Isabel disse com voz de OAB, tentando acalmar o cachorro enquanto Carlos permanecia a uma distância segura. Em desespero, ele tentou atacar Zeus novamente com um objeto pontiagudo que encontrou nas proximidades, mas o cachorro reagiu, esquivando-se rapidamente do golpe e empurrando em direção à parede. Javier, por seu parte, mal conseguia se mover sob o peso do Doberman. A cena era caótica. Os gritos dos ladrões se misturavam com os latidos de Zeus e as ordens trêmulas de Isabela, que tentava manter a calma enquanto aguarda a chegada das autoridades. Finalmente, as sirenes da polícia começou a ser ouvida à distância. Zeus, embora exausto, ele permaneceu protegendo Isabel até o último momento, quando os policiais entraram na casa, que encontraram uma cena que eles não esperavam. Um cachorro que eles reconheceram imediatamente como um ex-membro da unidade canina tinha neutralizaram 2 ladrões por conta própria. Carlos e Javier foram imediatamente presos enquanto os policiais eles parabenizaram Elizabeth pela bravura de Zeus. Não acredito que ela ainda tenha essa energia, comentou um dos policiais, acariciando a cabeça de Zé. Isabel, ainda tremendo, ela se aproximou do cachorro e se ajoelhou na frente dele. Obrigado, Zeus, você é meu herói, disse ele com lágrimas nos olhos enquanto acariciava seu pelo. No entanto, Elizabeth notou que Zeus estava ferido, uma pequena ferida em seu lado. Ela estava sangrando lentamente e sua respiração estava pesada. Alarmada, ela perguntou aos policiais que eles chamam um veterinário. Este cachorro salvou minha vida. Eu não posso deixar nada acontecer com ele. Zeus, embora visivelmente exausto, movido ouvindo a voz de Isabel mostrando que ela ainda tinha forças, o ar estava pesado enquanto os policiais inspecionavam a casa e protegiam a cena do crime. Os ladrões Carlos e Javier foi algemado e escoltado para fora da casa com Isabel, sua respiração agitada e seus nervos ainda no limite. Não conseguiam tirar os olhos de Zeus, que permanecia de pé ao lado dela, ferido mas firme. Não posso acreditar, disse um dos policiais, se curvando para acariciando o Doberman. Este cachorro é um herói. Outro oficial o reconheceu imediatamente. Zeus estava na unidade canina anos atrás. Nunca pensei que ele ainda tivesse tanto. Isabel, ao ouvir isso, ela sentiu uma onda de orgulho misturada com preocupação. Olhou para Zeus, que estava ofegante e mostrando sinais de exaustão. Seu lado ferido ainda estava sangrando lentamente, o que a encheu de urgência. Por favor, precisamos de um veterinário. Esse cachorro salvou minha vida. Não posso permitir que nada aconteça com ele, implorou Isabel com lágrimas nos olhos. Enquanto esperavam a chegada do veterinário, os policiais começaram a coletar. Eles tiraram fotos dos danos e objetos roubados que os ladrões haviam deixado para trás, mas o que eles haviam deixado para trás mais atraiu a atenção da mídia local foi a história de Zeus, um dos policiais que também ele estava gravando a cena. Ele disse que isso tem que ser conhecido por um cachorro assim, merece ser lembrado. Pouco depois, a notícia começou a se espalhar nas redes sociais. Zeus, o cão herói, salva seu dono e captura 2 perigosos
Imagens do Doberman ainda com sua postura imponente apesar de seu ferimento começaram a circular rapidamente transformando em um símbolo de bravura Elizabeth, enquanto isso ele permaneceu ao lado de Zeus acariciando suavemente enquanto esperava a chegada do veterinário. Você é mais do que um cachorro Zeus, você é meu companheiro, meu protetor, não. Eu sei o que eu teria feito sem você Zeus. Embora visivelmente cansado ele olhou para cima em direção a Isabel movendo o rabo levemente como se entendesse cada palavra. Quando o veterinário chegou ele examinou Zeus com rapidez e determinação. Ele tem uma ferida superficial mas precisará de suturas e descanso. Este cão é incrivelmente forte para sua idade. Elizabeth suspirou de alívio quando soube que Zeus seria. Bien agradeceu ao veterinário enquanto o ajudavam a entrar na ambulância. Antes de sair Isabel acariciou Zeus novamente e sussurrou para ele. Eu prometo que farei todo o possível para cuidar de você como você cuida de mim. A quilômetros de distância Mariana, a filha, estava assistindo ao noticiário na TV enquanto ela estava jantando. A atenção foi imediatamente capturada quando ele ouviu o nome de sua mãe na tela. Um repórter narrou os eventos enquanto mostravam imagens da casa de Isabel e Zeus sendo atendida por mulher de 72 anos foi salva por seu cachorro, um ex-membro da unidade canina, durante uma tentativa de assalto. Mariana deixou cair o garfo quando ouviu isso. Sua mente se encheu de memórias de sua infância quando sua mãe sempre a protegeu e fez tudo o que podia para protegê-la. Seu bem-estar, a culpa começou a invadi-la. Ela passou anos se afastando de Isabel culpá-lo, mas agora ela via sua mãe sob uma nova luz. Sem pensar muito ele pegou seu telefone e discou o número de Isabel. No entanto, quando ouviu a voz, Mariana perguntou a Isabel surpresa quando ela perguntou ao veja o nome da filha na tela. Mamãe viu a notícia. Você está bem? A voz da Mariana tremeu e naquele momento, ambos sentiram a barreira entre eles começar a quebra. Eu estou bem, baby Zeus, ele é um cachorro incrível, respondeu Isabel tentando parecer forte. Embora sua empolgação fosse evidente, Mariana, com lágrimas em seus olhos, disse: mãe, eu quero ver você, precisamos conversar. Horas depois, Mariana chegou à casa de Isabel quando ela cruzou a porta com os olhos cheios de lágrimas ao ver a mãe abraçando Zeus, que descansava em sua cama improvisada no quarto. Mariana, ela se ajoelhou ao lado deles e sem dizer uma palavra abraçou a mãe. Desculpe, mãe. Me desculpe por ter fugido por tanto tempo, pensei que tinha motivos, mas eu cometi um erro. Isabel, com lágrimas nos olhos, respondeu: eu também cometi erros, filha, mas estou tão feliz que você está aqui agora. Zeus assistiu à cena de seu movendo a cauda suavemente como se entendesse que havia realizado algo maior do que proteger Isabel. Ele havia feito reuniu uma família. Enquanto conversavam, Mariana sugeriu algo. Mãe inesperada, Zeus é incrível, mas ele não deveria estar sozinho. O que você acha se adotamos outro cachorro para lhe fazer companhia? Isabel sorriu, pensando no que muito do que mudou sua vida desde que Zeus voltou para casa. Me parece ideia maravilhosa. Ambos começaram a planejar sua visita a um abrigo local pela possibilidade de dar mais um passo à frente como um gancho de família. Isabel olha para Zeus enquanto acaricia gentilmente sua cabeça e diz: obrigado, amigo, você me ensinou que há sempre segunda chance mesmo para mim. A luz do sol banhava o parque com um brilho quente e Elizabeth caminhou lentamente ao lado de Zeus, que mostrou energia renovada após semanas de recuperação. Mariana os acompanhou, primeira vez que ela usava um sorriso tímido, mesmo se adaptando a essa nova dinâmica. Este momento foi o começo de algo que nunca havia acontecido. Imaginou uma segunda chance com sua filha e cimentou seu vínculo com Zeus. Após o incidente da vida de Isabel mudou profundamente Mariana, sentidosa e culpada pelo. Anos depois ele começou a visitar sua mãe com frequência. Tardes casuais são compartilhadas, longas tardes cheias de risadas, memórias e momentos de Zeus sempre atento. Parecia gostar tanto da companhia quanto do Isabel e Mariana trabalharam juntas para redecorar a casa, substituindo alguns móveis antigos e acrescentando mais detalhes pessoais. Durante uma dessas tardes, Mariana sugeriu algo que mudaria ainda mais
Mas a mãe dinâmica: eu estive pensando, Zeus, não, o que você acha se adotarmos outro cachorro? Isabel, surpreso com o no começo ele sorriu ao imaginar Zeus com um companheiro. Acho que é uma ideia maravilhosa, filha. Se há uma coisa que aprendi com Zeus é que todos nós merecemos uma segunda oportunidade. A adoção de um novo companheiro. Alguns dias depois, Tanto visitou um abrigo de animais. Isabel sentiu um misto de excitação e nervosismo quando entrou e ouviu-los latindo vários cães. Zeus os acompanhou como se soubesse que estava prestes a encontrar um novo amigo. O gerente do abrigo os guiou pelos corredores apresentando-lhes vários cães que também procuravam um lar. Um deles imediatamente chamou a atenção de Zeus, um pastor alemão chamado Max, que tinha sido resgatado da rua. Embora mais jovem que Zeus, Max deu uma olhada serena que contrastava com seu físico robusto. Acho que temos o certo, Isabel disse, observando Zeus e Max se entreolharem com curiosidade antes de começarem a brincar juntos. A chegada de Max trouxe uma nova dinâmica para a casa. Zeus assumiu o papel de mentor de ensino Max as regras da casa com seu comportamento disciplinado. Isabel e Mariana, eles gostaram de ver os dois cães interagirem, enchendo a casa de energia e momentos. Uma tarde, enquanto Isabel regava suas plantas, Maria se aproximou com uma xícara de tê e vocês dois começaram a falar. Mãe, uma vez você pensou chegaríamos a isso? Mariana perguntou apontando para Zeus e Max que estavam brincando no jardim. Honestamente não, mas agora que eu tenho não mudaria por nada, ele respondeu. Elizabeth com um sorriso que refletia paz e gratidão. A história de Zeus não só impactaram Isabel e Mariana, mas também toda a comunidade. As pessoas começaram a visitar Isabel para conhecer o cão herói e agradecer-lhe por sua bravura. Houve até um evento no Parque Central para homenagear Zeus, onde Elizabeth foi convidada a falar. Zeus, ele não é apenas um herói para mim, Isabel disse na frente da multidão, ele me ensinou isso. Nunca é tarde para recomeçar a amar e se reconectar com o que realmente importa. A multidão aplaudiu e Zeus, sentado ao lado de Elizabeth, parecia gostar do Isabel. Mariana, Zeus e Max caminham juntos no parque e aproveitando o momento os dois cães correm ao redor deles mostrando uma energia que contagia a todos. Isabel reflete em silêncio enquanto ela observa sua filha e os cachorros. Às vezes as segundas chances não vêm na forma de pessoas, mas de lições que te ensinam a viver novamente. Mariana, percebendo a expressão de sua mãe, pergunta: o que você acha? Que a mãe tem sorte, eu vou ter você aqui. E em como Zeus mudou nossas vidas. Com essas palavras caminham juntos em direção ao horizonte, deixando o leitor com a sensação de que independentemente da idade ou circunstâncias sempre há espaço para reconciliação, amor e esperança.